Fala pessoal, Douglas aqui para um vídeo de atualização referente às obras da PR-412 que serão duplicadas aqui da região dos balneários, né, começando aqui no Flamingo e vai até Praia de Leste em Pontal do Paraná. Então essa duplicação contempla nesse trecho central vias de concreto, nas marginais ali pavimentação, enfim. Vamos ver exatamente como que vai ficar nesse trecho que é a primeira fase. Lembrando, essas obras começaram recentemente. Esse daqui, após o início efetivo das obras, é o terceiro vídeo que eu estou gravando. Então, na data de hoje, 6 de agosto de 2025, eu vou fazer aqui alguns comentários. Qual é a característica principal desse vídeo aqui? Como vocês podem perceber nas imagens, tem muita coisa relacionada à questão em relação às árvores que estão sendo cortadas, justamente porque precisa aí as marginais serem pavimentadas, correto? Então, para responder um pouco dessa pergunta, eu fiz leitura, né, desse documento e eu vou passar muitas informações para vocês aqui agora, pessoal, desse breve resumo que eu fiz, até porque o documento ele é imenso, e é só um dos documentos, né, na verdade de vários relacionados a esse tema, mas dessa pauta aqui que eu li e vou passar aqui para vocês. Então, enquanto a gente vê as imagens de drone aí, vou colocando algumas informações na tela também, vocês veem aí os andamentos em relação à terraplanagem, parte de topografia, né, já o alinhamento, enfim, de maneira geral, e daí eu vou posicionar vocês do que eu li, lembrando que esses documentos aqui desse resumo, eles são todos oficiais disponibilizados pelo DR do estado do Paraná, tá? Inclusive vou até colocar aqui na descrição desse vídeo o link, se caso vocês quiserem baixar e ler também, tá? Boa sorte, porque já faz aí, nossa, uns 8 meses que eu tô lendo esses documentos aqui, tá? Então só pelo fato de economizar bastante tempo para vocês, aí eu acho que eu já mereço o seu like e também, quem sabe, a inscrição aí no canal, porque não te custa nada e pra gente aqui que gera esses vídeos para vocês, que dá muito trabalho, tem um grande valor. Beleza, pessoal? Então vamos lá, das árvores, tá? Considerando aí inicialmente, pessoal, eu vou fazer aqui, né, o apontamento que é em relação ao anexo C1, tá? Em relação ao componente ambiental. Então assim, o que diz ali do resumo que eu tirei desses documentos e vou apontar aqui para vocês, né? O motivo da intervenção e supressão. As obras exigirão a remoção de vegetação, lógico, que é caracterizada principalmente por árvores isoladas relacionadas ao paisagismo da via já existente. Na faixa de domínio da rodovia não há formações florestais, sendo a vegetação composta principalmente por arbustos e árvores de espécies exóticas, muitas delas provenientes de mudas plantadas para fins ornamentais em praças, calçadas e pátios de residências, tá? Embora existam pequenos fragmentos de floresta ombrófila densa das terras baixas na área diretamente afetada, ADA, né, a sigla aí, as atividades de obra não resultarão no corte de árvores nesses fragmentos, em relação à floresta ombrófila ali densa que eles mencionam, tá? Agora vamos avançar aqui em relação ao plano de controle ambiental, beleza? Então vamos falar um pouco sobre as espécies e o volume de todas essas árvores que serão removidas, tá? Então é um censo florestal que foi feito e indicou aqui a ocorrência de 1.275 indivíduos arbóreos arbustivos, que eles mencionam, né, nesse documento, com o diâmetro à altura do pé direito, DAP, maior ou igual a 10 centímetros, tá? Na faixa de domínio, pertencentes a 46 espécies, 25 famílias e 41 gêneros, tá? Desse total, 76,1%, ou seja, 35 espécies, são exóticas e 23,9%, 11 espécies, né, são nativas, tá? A supressão da vegetação de espécies nativas resultará em um total de 31,8 metros cúbicos, tá? E um volume comercial de 22,3 metros cúbicos de lenha. Para as espécies exóticas, o volume total de material lenhoso será de 571,49 metros cúbicos, com 362,06 metros cúbicos de lenha e 5,29 metros cúbicos de toras. A espécie Araucária angustifolia, ou seja, araucária, né, não sei se é exatamente assim a pronúncia desse nome técnico aqui, ameaçada de extinção, inclusive, né, diga-se de passagem, foi encontrada na faixa de domínio com 7 indivíduos de pequeno porte, ou seja, DAP, tá? De 10 centímetros ali.
provavelmente plantados por moradores locais e não ocorrentes naturalmente da floresta ombrófila densa, tá? E nisso também não foi indicado aí o transporte desses exemplares, tá? Então, lembrando aí, esse documento, anexo C3, que é a denominação ali do componente ambiental, tá? Agora, evoluindo aqui em relação à natureza e impacto, tá, pessoal? A perda, né, de cobertura vegetal e a perda de ambientes para a fauna são impactos negativos diretos, tá? Isso daí ninguém contesta, de longa duração e irreversíveis, pois os ambientes da faixa de domínio não se regenerarão devido à presença do empreendimento duplicado, ou seja, as marginais ali elas serão pavimentadas, não tem muito o que fazer, né? No entanto, a redução das espécies exóticas invasoras, que será auxiliada pela supressão da vegetação, é considerada, de acordo com esse documento aqui, um impacto positivo em relação à natureza, ou seja, ao bioma local aqui. Então, assim, pessoal, o fato dessa remoção aqui, eles consideram um impacto positivo. Lembra quando o Ministério Público e o IBAMA também questionaram que foram plantadas as clúzias fluminenses na orla de Matinhos, ou seja, ali na recomposição da vegetação? Foram gastos aí milhares de reais em relação a isso e mandaram retirar aí todas as mudas da clúzia fluminenses. Então, assim, não podem ter dois pesos e duas medidas agora, tá? Se vocês consideram ruim das árvores exóticas, que serão removidas e vai causar aí um impacto positivo de acordo com esse documento aí. Então, se o Ministério Público e se o IBAMA considerou como um ponto negativo em relação ao Matinhos, né, em relação à clúzia fluminenses, tem que considerar positivo para essa questão aqui agora também, tá? Então, esse é um ponto chave que eu acho que já foi pacificado aqui e é muito bem dito nesse documento, tá? Esse documento aqui ele avança um pouco e vai lá para o anexo C6, tá? Que é um documento diferente agora. Então, em relação à compensação ambiental e replantio, que é o que mais importa para a gente aqui. Em decorrência da intervenção em 0,5097 hectares de área de preservação permanente, ou seja, as APPs, né? Na faixa de domínio, propõe-se o plantio de 566 mudas de 10 diferentes espécies. Esse plantio compensatório, ele será realizado em uma área de 14.873,9 metros quadrados. Esses terrenos aí, eles serão disponibilizados pela Prefeitura Municipal de Pontal do Paraná. E a estimativa de custo para as 566 mudas, que serão aí a recomposição, ou seja, o efetivo replantio, ele é de R$ 15.729,14, com um adicional de R$ 3.946,18 para replantio de uma estimativa de perda, né? Ou seja, considerando aí uma estimativa de perda das mudas de 25%, totalizando aí R$ 19.675,32. Então, contempla aí, é um adicional para o plantio, uma perda, enfim, tem tudo considerado aqui. E aí tá a informação das pessoas que contestam, né? Ah, mas e aí a compensação ambiental? Como é que vai ser? Como é que não vai ser? Como que vai funcionar? Então tá aí a resposta para todo mundo, já fica claro, acredito eu, né? Pelo menos. Então, em relação a esse monitoramento, né, dessas árvores que serão plantadas, será feito por um período de 4 anos, tá? Com previsão de replantio dos indivíduos que não prosperarem ao final do primeiro, segundo e terceiro ano. Então a taxa aí de mortalidade esperada para as mudas é de, no máximo, 10%. Então aí haverá um profissional que será responsável pelo acompanhamento e monitoramento das mudas e pela confecção desses relatórios. Então é importante que isso também fique claro, ou seja, durante 4 anos haverá aí sim uma pessoa focada justamente para monitorar essa compensação, assim como acontece aqui na região de Matinhos em relação à recomposição da restinga, tá? Inclusive foi feita uma parceria do IAT com a Universidade Federal para esse monitoramento, tá? Inclusive ainda não foi aí concluído em relação à parte de paisagismo, em questão dos plantios aí das árvores, ou seja, arbustivos aí ornamentais que terão ali na região do calçadão, tá? Então esse monitoramento está acontecendo, mas ainda não foi concluído e eu imagino que vai demorar um pouco. E agora, para a gente finalizar aqui agora, pessoal, eu vou fazer aí a leitura do anexo 4 do projeto em relação ao documento do volume 1, tá? Então vamos falar um pouco sobre a recuperação das áreas, né? Então as áreas que forem desmatadas ou se tornarem descobertas pelas operações de ampliação da rodovia serão protegidas com vegetação adequada, utilizando processos que facilitem aí o enraizamento e o rápido desenvolvimento, como o eleivamento para taludes, canteiros entre pistas, canteiros de obras e bota-foras, tá? Ao final das atividades, todas as áreas de apoio
as obras devem ter sua cobertura vegetal recomposta para harmonizar com o paisagismo adjacente, beleza? É um documento, tá lá disponível para todo mundo ver e consultar. E agora, para a gente finalizar aqui, uma frase final: o projeto geral visa a duplicação e a restauração da rodovia da PR-412, implantação das vias marginais no trecho entre a ponte sobre o canal do Rio Matinhos, ali, onde eu já mostrei para vocês anteriormente, e a interseção com a rodovia PR-407 em Pontal do Paraná, ou seja, o acesso ali na região de Praia de Leste, tá? Então assim, pessoal, de maneira geral, tem os cortes sim, infelizmente tem algumas espécies que são nativas e serão cortadas, entretanto, obviamente que a compensação ela está determinada e a licitação ela obviamente não aconteceria se a devida compensação fosse aceita e já estivesse programada, assim como o acompanhamento dessa compensação. Beleza, pessoal? Então esse daqui é um ponto extremamente importante. Outra coisa é bem importante mencionar, né, porque os últimos vídeos aqui têm gerado tantas polêmicas em relação às questões ambientais. Eu vou deixar o meu posicionamento aqui para vocês. Eu sou extremamente a favor em relação à proteção da restinga, à proteção de espécies, mas eu também sou a favor em relação a essas obras que estão acontecendo aqui, desde que haja sim a compensação e que há aí um ganho em relação às questões sociais em relação a isso, tá? Então assim, quando vocês veem os vídeos aqui, pensam que eu, normalmente, como eu falo, eu sempre apoio, nunca, a maior parte das vezes eu nunca fico em cima do muro e sempre dou aí a cara a tapa, diferente de outras pessoas, mas normalmente eu dou a cara a tapa, que eu apoio essas obras, daí as pessoas me acusam, ah não, você é uma pessoa que não gosta do lado ambiental, que pensa só no teu umbigo porque você é corretor de imóveis e tal. Enfim, tem várias coisas que eu já discuti aqui, mas eu não vou entrar no mérito, mas assim, eu apoio sim a proteção da restinga, eu apoio sim as questões de compensação ambiental, que essas obras aconteçam, mas se houver aí um ganho social, ou seja, melhora para o município de maneira geral em relação a todo esse progresso que está vindo e também haja aí um equilíbrio em relação às questões ambientais, é o melhor dos mundos, é o que eu acredito. Eu acho que a maior parte das pessoas que tem bom senso acreditam nisso também, mas você é livre para discordar, a gente não precisa concordar com tudo aqui, entretanto, se você não concorda, por favor, nos comentários aí, só não ofenda as outras pessoas que concordam e que querem o progresso das cidades, e esses progressos, eles acontecerão por meio dessas obras de infraestrutura que acontecem tanto na região da Orla, como nas duplicações e outras coisas que estão vindo para Guaratuba, para Matinhos e para Pontal do Paraná. Então, sejam aí mais coerentes um pouquinho em relação à educação aqui nos comentários, porque isso é bastante importante para a gente estabelecer um diálogo, E também, por favor, pessoal, tente não ser aí hipócrita, Você comenta aí, quem sabe, Pô, tá cortando a árvore, tá poluindo o mundo, tá isso, tá aquilo, tá não sei o quê, mas você tá digitando de um celular da Apple, você tá digitando de um celular da Samsung, você mora numa casa que foi construída em concreto, ou em steel frame, ou em wood frame, enfim, você provavelmente mora numa área urbana que antes, obviamente, tinha vegetação no espaço do terreno que você, seja prédio, seja casa, seja numa chácara que você tinha e construiu a tua casa, enfim, a menos que você seja um índio, more numa oca no meio de uma mata, então você, na verdade, se você for muito pelo lado do protecionismo aí, então, na verdade, você tem que se mudar para, quem sabe, ter aí uma coerência daquilo que você fala em relação a esse protecionismo desenfreado em relação aos aspectos ambientais, tá? Você anda de carro, você usa transporte público, você também polui tanto quanto a maior parte das pessoas que apoiam essas obras de infraestrutura que estão acontecendo aqui no litoral paranaense. É lógico, é uma discussão rasa, são argumentos rasos nesse primeiro momento que a gente está aqui, mas eu também não quero ficar me desgastando e perdendo tempo em tantas discussões em relação a isso, porque eu tenho mais o que fazer. A minha intenção é mostrar as obras, mostrar os acompanhamentos das obras e passar o máximo de informações, assim como eu passo vendo as demandas que normalmente vocês têm para comigo, e eu também das coisas que eu acho interessante mostrar dos acontecimentos que vão evoluindo aqui ao decorrer dessas obras. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Lembrando, se inscreva aqui no canal, deixe seu like e nos vemos no próximo vídeo.